Olá, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo. Desculpe o atraso. Foi para variar probleminhas técnicos desse novo normal. Só queria ouvir, saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Tudo certo? Será? Alguém me dá um retorno. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Maria Cláudia, eu sou advogada da União e lotada na PRU da Terceira Região. Só queria saber, vocês estão me ouvindo? Nossa, uma porção de gente entrando. E hoje vamos tratar aqui de um tema que me é muito caro, que é sobre a inclusão da mulher com deficiência. E vamos tratar com uma convidada extremamente especial, que vai entrar agora, que é a doutora Jerusa, e que entende muito do tema. Vamos ver se ela está entrando. Ei, Jerusa! Tudo bem, Tudo querida? bem, tudo. Teve um atrasinho, problemas técnicos nesse novo normal Normal. nosso. E aí, tudo bom? Tudo bem. Vamos agradecer agora, primeiro, a Escola da AGU por essa oportunidade de abordar um tema que nos é muito caro, né, Jerusa? Com certeza. Né? Que nos fala muito no nosso dia a dia, né? Eu sou deficiente e também agradecer à ANAUNI pelo apoio na abordagem do assunto aqui pela Escola da AGU. Você tá me ouvindo bem, Jerusa? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo Também eu bem. estou te vendo bem. Tá tudo bem. Então, é com você agora. É comigo? Não, eu vou ler o seu currículo, que está aqui. Não dá para decorar, né? Porque ele é imenso. Vamos lá. Pós-graduada, lato sensu em Direito Processual do Trabalho, aluna especial do mestrado em Direitos Humanos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, integrante da Associação Brasileira das Mulheres da Carreira Jurídica do Estado do Mato Grosso do Sul e diretora do Departamento de Empoderamento Feminino e Inclusão da Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul. Sim. Jerusa é minha colega do concurso de 2000 da Advocacia Geral da União. Advogada da União como eu. É verdade, Maria Cláudia. Primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero dizer que é um prazer poder estar aqui compartilhando dessa live contigo. Você que é uma mulher com deficiência, uma mulher que tem uma história de superação e que é muito querida, né, por todos nós da carreira de advogado da União e integra também o núcleo, né, de acessibilidade e governança da AGU. Isso é muito importante. Eu quero também agradecer à escola da AGU, na pessoa do seu diretor, Danilo Barbosa de Santana. Quero fazer um agradecimento especial também à doutora Rita Nolasco, que é coordenadora da escola da AGU na Terceira Região. A Rita é uma pessoa que tem se mostrado muito sensível a essa temática da pessoa com deficiência. E, inclusive, a escola da AGU já fez um outro evento, que foi um seminário sobre o direito das pessoas com deficiência. No dia, né? Foi no dia do portador de deficiência. Sim, Da deficiência. Sim. Sim, e isso nos alegra bastante, porque é um tema que às vezes não é tão falado, não é tão discutido, e é um tema que nos traz importantes reflexões. E, principalmente, esse tema, né, que nós vamos tratar hoje, da invisibilidade institucional e social das mulheres com deficiência, é um tema que realmente a gente não vê muita abordagem. Uhum. Então, está sendo muito importante esse evento hoje, né? E eu considero que seja para todas nós, mulheres com deficiência e mulheres sem deficiência.
Com certeza. E eu queria também agradecer à equipe administrativa da Escola da AGU, na pessoa da coordenadora geral, Andréa Maria Cajueiro, que nos apoiou, né, em toda essa questão tecnológica, a questão do intérprete de Libras. E agradecer também à Anaúni, que está nos dando um apoio técnico para que essa live possa ser acessível, que nós possamos ter uma intérprete de Libras aqui, podendo dar acessibilidade às pessoas que têm deficiência auditiva. E quem está hoje que vai nos acompanhar é a Cris Medeiros, que é a nossa intérprete de Libras. E eu queria te convidar para a gente fazer a nossa audiodescrição, antes da gente começar, para que nós possamos incluir as pessoas com deficiência visual que estão nos assistindo hoje. Sim. Eu queria que você fizesse a sua audiodescrição, já que você é a mediadora. Moderadora. Sim. Bom, eu tenho cabelos pretos, olhos escuros, cabelos escuros, uso óculos, tô com uma blusa preta, com uma golinha coral, e atrás de mim tem umas estantes com livros, e eu sou carioca, dá para ver pelo sotaque. Tá certo. Bom, eu sou pele branca, cabelos castanhos no ombro, olhos castanhos. Estou com uma blusa na cor chumbo, que é aberta com mangas compridas, mas com uma abertura ao longo dos braços. Estou aqui numa sala que é com paredes brancas. Atrás de mim, a nossa intérprete está com uma máscara de acrílico para poder permitir que seja visualizada a expressão dela, e ela está de roupa preta. Bom, minha amiga, eu posso te chamar assim, né? Claro, Claudinha, como todos me conhecem na AGU. Eu acho que a nossa conversa, ela tem que começar partindo dessa evolução do conceito da pessoa com deficiência. Então, durante muito tempo, a pessoa com deficiência ela foi segregada em instituições, em hospitais psiquiátricos, trancada dentro de casa, pela própria família, muitas vezes, excluída do convívio social. Por quê? Porque nessa época, o conceito que se tinha de pessoa com deficiência era um modelo chamado modelo médico. Era aquele modelo ligado à incapacidade. A pessoa era incapaz. E existia até uma ideia no sentido de que a pessoa com deficiência ela tinha que procurar se reabilitar e se encaixar o máximo possível dentro dos padrões da normalidade. Então, dentro desse conceito inicial de pessoa com deficiência, que acompanhou a pessoa com deficiência durante muito tempo, e daí até por isso que se usava aquela terminologia, né? Pessoas portadoras de deficiência, sim. A pessoa portava quase que um estigma, carregava, né, aquele peso da deficiência, né? Era um modelo que estava ligado mais à questão biológica, né? E depois a gente vai ver que esse modelo vai começar a mudar. Mas aqui eu quero fazer uma paradinha, porque eu quero te perguntar o seguinte, sendo um pouco indiscreta. Não, qual que é o teu ano de nascimento? Eu nasci em 1967. Eu ia até levantar a mãozinha aqui para te cortar, para contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu nasci em 1967 e exatamente esse diagnóstico de invalidez era o diagnóstico médico da época. Meus pais, numa primeira consulta que meus pais me levaram, em 1967, só um adendo, a música Banda, do Chico Buarque, era o hit de sucesso. E aí eles me levaram na primeira consulta num médico ortopedista, bam, indicado por 1000 pessoas. E, bom, ele me examinou
quando acabou a consulta, ele virou para o meu pai e minha mãe, falou, prepara, parecia até a Anitta, prepara, que ela vai ser uma moça de janela. Ela vai ver, e cantarolou, ela vai ver a banda passar tocando coisas de amor. Então, esse diagnóstico de invalidez era uma sentença transitada em julgado no meio médico, sem rescisória. Você já saía de lá com esse diagnóstico de invalidez, que você ia ver a vida passar e que você ia ser de janela, e aí seria a sua vida. Pensando hoje, Jerusa, eu vejo que isso foi muito bom para os meus pais, terem esse primeiro impacto. Porque, apesar de horrorizados, eles saíram de lá sabendo que aquilo era tudo que eles não queriam. Que eu fosse a moça da janela vendo a banda passar. Eu ainda perguntei pelo menos meu pai, perguntei uma vez para meu pai, pelo menos ele cantou bem a música do Chico? Não, nem isso ele fez. Nem cantar bem ele soube. Coitado, botar o Chico nisso. Mas tudo bem, continua aí. Então, e daí, ainda bem, né, que você não ficou na janela e que as coisas foram mudando ao longo do tempo. Então, começaram a surgir no início dos anos 70 uns autores que é o que a gente chama da primeira geração do modelo social da deficiência, que eles eram intelectuais, eles eram brancos, eles eram da elite, e eles tinham uma característica em comum, que é importante, a maioria deles, que eles tinham lesão medular. Então, nesse momento, eles começam a difundir esse novo modelo, que inclusive foi um modelo com base, isso é importante a gente frisar, com base nas premissas do feminismo e das questões de gênero, no sentido de que não se poderia tolerar que um determinado segmento fosse oprimido, e eles, então, começaram a difundir a ideia de que a deficiência ela não estava ligada à pessoa, ela estava ligada à sociedade, que não eliminava as barreiras para que essa pessoa tivesse a sua plena inclusão. Mas nessa época, o que acontecia? Seu som está um pouco baixo. O seu som está baixo. Aqui não está. Está baixo? Estão dizendo aqui. Para mim, não, porque eu estou no fone. Oi, não tá e agora? Eu acho que melhorou. Vamos ver o pessoal dar um feedback aqui para gente. Tá. Mas vai levando. Então, eu estou ouvindo você baixo para mim, Cláudia. Você está me ouvindo baixo? A gente também. Eu também estou baixo, gente. Alguém, por favor, me dê um feedback. Você fone. Será? Você estava com fone já? Sim, eu já estava com fone. Tá. Ó, tô tentando aumentar. Tá. E agora, você melhorou? Você tá me ouvindo bem? Estão dizendo melhorou que o som agora? Tá bom agora. Tá? Legal. Tá. O seu mim tá muito bom. Para mim tá bom. O seu, Cláudia, não tá muito bom para mim. Não? Vamos ver aqui. O da Claudinha está normal. Não, então é aqui para mim. Então é o seu. A intérprete consegue interpretar? A intérprete não está conseguindo te interpretar. Não consegue? Mas vamos continuar? Tá, vamos continuar. Já que a maioria das pessoas estão me ouvindo bem. Vamos continuar. Vamos. Então, o que aconteceu? Nessa época que existiam esses homens, esses intelectuais que estavam difundindo essas ideias, o foco da preocupação deles era a questão da independência. Da independência e deles não terem barreiras para exercer essa independência. Só que, na época, barreiras ligadas à questão do transporte público, à questão arquitetônica. Então, o que ocorria? Eles queriam, o objetivo deles naquela época era a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e no sistema educacional.
eles queriam demonstrar que as pessoas com deficiência poderiam ser tão ou mais produtivas que as pessoas sem deficiência. Certo. Então, era essa a tônica naquele momento. E depois, 20 anos depois, nos anos de 1990 e 2000, surge uma segunda geração do modelo social. E essa segunda geração do modelo social, para nossa grata surpresa, ela é formada, em sua maioria, por mulheres com deficiência ou cuidadoras de pessoas com deficiência. E elas vêm trazendo uma nova perspectiva. Elas vêm falando que tem pessoas com deficiência que, mesmo que sejam eliminadas essas barreiras arquitetônicas, e de transporte, que os da primeira geração falavam, elas não vão ainda estar incluídas, que elas precisam de mais coisas, que outras barreiras precisam ser eliminadas. E vai ter pessoas com deficiência que vão precisar de um benefício assistencial, que vai ter pessoas com deficiência que vão ter que ter um tipo de tratamento, cada uma delas ligado à especificidade da sua deficiência. Porque aquele esquema, porque aquele esquema, Jerusa, as pessoas acham que o tratamento é só botar uma rampa, né? E não é só essa barreira, né? Não é só botar uma rampa, né? Tem outros tratamentos diferenciados muito, muito mais efetivos, né? Está me ouvindo? Não estou te ouvindo, ouvi mais ou menos, mas vamos continuar. Tá, eu peguei a ideia. Então, o que ocorre? Ocorre que realmente essas mulheres tiveram essa sensibilidade, né, de trazer mais elementos para esse modelo social, né, que primeiramente tinha sido concebido. E elas trouxeram ainda um outro dado muito importante. Elas trouxeram um dado sobre igualdade de gênero. Elas vieram trazer o seguinte dado, que a experiência de um homem com deficiência, ela é muito diferente de uma experiência de uma mulher com deficiência. E essa mulher com deficiência, ela pode ainda ter outros fatores de opressão envolvidos. Ela pode ser uma mulher com deficiência, pode ser uma mulher negra. Ela pode ser uma mulher indígena. Então, são outros discriminantes que surgem que eles têm que ser levados em consideração. E elas chamaram essa confluência de fatores discriminatórios de interseccionalidade, né? E daí, o que ocorre? A gente sabe que a mulher com deficiência, realmente, ela, além de carregar essa questão ligada à igualdade de gênero, que ela já é discriminada por ser mulher, porque essa discriminação que exige contra a mulher não é algo que eu inventei ou que você inventou. É algo que existe na sociedade. E agora é um tema que, inclusive, está muito em voga, tanto no setor público como no setor privado. As estatísticas mostram, né, os dados, tanto pessoas do setor privado como do setor público têm apurado esses dados, têm estudado esses dados, têm se debruçado sobre eles, então é algo real. E a essa questão de ser mulher se agrega a questão de ter a deficiência, que realmente para a mulher é algo que pesa mais do que o homem, que estigmatiza muito mais do que ao homem. E eu até quero te convidar, mesmo não estando te ouvindo direito, minha amiga, mas eu quero te convidar, porque eu não vou deixar essa live, não vamos deixar problemas técnicos atrapalharem a nossa live. Com certeza. Né? Então, que já eles se resolvem, eu quero que você traga, que com certeza você deve ter,
uma vivência tua Opa! ligada a essa questão da dupla vulnerabilidade. Mas lá atrás, novamente, né? Não que eu tenha enfrentado agora, também, mas Claudinha, lá... Claudinha, Oi, ah, Claudinha, diga. vamos tentar entrar e sair de novo na live? Pra Só eu. Vou sair e você... vou entrar para ver se Tá melhora, bom, se eu consigo te tá. ouvir, tá? Tá bom, tá ótimo. Vou ver se o pessoal Tá bom? também tá me Corta ouvindo só, bem. Tá bom, pede de tá? novo. Tá. Tá. Pessoal, só me respondem, vocês estão me ouvindo bem? Tá. Bom, então é só a Jerusa mesmo. Que bom. Obrigada, Keila, por ter me respondido. Tá, então agora vamos aguardar a Jerusa. Oi, pede de novo, Jerusa, para entrar, que você não pediu. O som está ótimo. Eu acho que é lá com a Jerusa mesmo o problema, gente. Vamos ver se isso vai solucionar. Peraí. Mas olha, estou muito feliz. Tantas pessoas nos prestigiando. Muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu? Opa, Jerusa vindo aqui. Vamos ver se ela entra. Olha, não vou ler comentário porque é só amigo. Aí é complicado de ler esses comentários. Porque... Ah, voltou. E aí, Oi, Jerusa? muito bem, minha amiga. Vamos Vamos lá, minha continuar. amiga. Vamos ao nosso Eu quero bate-papo. ver a história que você tem para me contar da dupla vulnerabilidade. Então, de novo, eu vou lá atrás. São as historinhas que meus pais me contavam. Mas, infelizmente, ainda é um problema atual. Lá atrás, da década de 70, a matrícula escolar. Mas, infelizmente, isso ainda é um problema. O deficiente, apesar das normas que asseguram a matrícula, ainda sofre muito preconceito, muita dificuldade. Mas você imagina da década de 70. Meu pai, ingenuamente, seu Mário, coitado, falou, eu vou procurar uma escola particular. Porque na particular ele poderia... ela poderia ter mais cuidado. Eu precisava, como eu tinha recém começado a andar, eu precisava só de uma ajuda para ir ao banheiro. Eu precisava de um auxílio. Aí meu pai foi, né, em todas as escolas particulares possíveis e imaginárias. Só não, só não. E uma delas, foi muito engraçado, engraçado, até estranho falar, mas que a diretora virou para o meu pai e falou assim, olha, se ela ainda fosse um menino, eu ainda ajudava, porque precisar dessa ajuda para ir ao banheiro, um menino seria mais fácil. Então, quer dizer, eu recebi 2 nãos. Uma por ser deficiente e a outra por ser mulher. Porque esse menino seria mais fácil. Isso na década de 70, quando ainda não tínhamos essa legislação toda que amparava a matrícula. Mas ainda é um grande problema atual. A inclusão no ensino, não é, Jerusa? Sim, é um problema e eu acho que também a inclusão na sociedade, porque a gente percebe nas mínimas coisas. Eu, por exemplo, eu sou filha de mulher com deficiência visual em grau de cegueira, você sabe, Sei. e a minha mãe é casada com o marido dela é cego, meu padrasto. Uhum. E eu já notei o seguinte, que quando eu acompanho a minha mãe, por exemplo, ao shopping,
para auxiliá-la a fazer uma compra, as vendedoras nunca se dirigem à minha mãe. Elas perguntam para mim, será que ela vai gostar dessa roupa? Aí eu falo, seria bom você perguntar para ela, né? Ai, Será que Jesus, você eu vai vivo gostar? isso tanto com meu Será marido, que você vivo vai isso gostar? tanto com meu marido. A mesma coisa. É, Perguntam para ele. pois é. Então, Quando eu não querem achava, me então, colocar numa cadeira para ele escolher tudo. Ah, será que não é melhor é, ela sentar ali para o senhor escolher? é o modelo médico, né? São as Sim, heranças do modelo médico. São sim, as heranças desse capacitismo, né? De achar que a pessoa com deficiência ela é um sinônimo de incapacidade. sim. Mas é, isso vai evoluindo e a gente, no decorrer da conversa, a gente vai chegar lá só para não adiantar um pouquinho. É. Mas, continuando na questão da dupla vulnerabilidade, o que ocorre? Ocorre que, às vezes, eu acompanho o marido da minha mãe, já o acompanhei em algumas situações, e eu não vejo tanta referência a mim quando eu estou com ele. Uhum. As vendedoras perguntam diretamente para ele as coisas. Então, eu acho que em relação à mulher com deficiência, a impressão que eu tenho, quer dizer, a minha vivência, quando a gente tem vivência, a gente fala, né, daquela Pura situação que verdade. Pura acontece no verdade. dia a dia. Então, você percebe que a mulher com deficiência, o olhar sobre ela é ainda mais incapacitante. Sim, Mais com certeza. incapacitante. Com Então, certeza. ela é tratada, por isso que eu até tive realmente a ideia desse tema para a live, vou confessar aqui, em razão, né, dessas situações que eu sempre vivenciei ao longo da vida com a minha mãe. Porque eu comecei a chegar à conclusão de que realmente, né, no contexto social, ela permanecia invisibilizada, embora seja uma pessoa, uma advogada, formada, todas as pessoas conhecem a capacidade dela, ela é muito competente, ela é muito bem resolvida, independente com a deficiência dela, mas mesmo assim, em inúmeras situações, essa dupla vulnerabilidade, ela aflora. Não Uhum. tem jeito. São nas situações do dia a dia, mais corriqueiras. Então, realmente, e eu fico até pensando, poxa, e uma mulher que é mulher, tem deficiência, é negra ou é indígena, né? Por quantas situações que ela ainda não passa, ainda mais opressoras, né? Mas, o que aconteceu? Aí nós retomando, fazendo uma retomada daquela evolução, né, do conceito. Então, esse modelo social, essas duas gerações que constituíram o modelo social, elas inspiraram, né? Porque na verdade, elas se complementaram em algumas coisas. E Uhum. também essa questão das barreiras, que havia necessidade de eliminar barreiras para promover a inclusão das pessoas com deficiência, isso era um ponto de convergência entre essas duas gerações do modelo social. Então, o que ocorreu? Ocorreu que nós tivemos um marco muito importante, um marco legal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E essa convenção, ela incorporou esse modelo social, essa conjugação dessas duas gerações do modelo social e, então, entendendo que a deficiência é um conceito em construção e que a deficiência, ela acontece na medida em que a pessoa com deficiência interage com essas barreiras comportamentais e ambientais que são colocadas no caminho dela, e a partir do momento que essas barreiras forem sendo cada vez mais eliminadas, que a sociedade for tendo consciência do seu dever na eliminação dessas barreiras, cada vez essa inclusão ocorre de uma forma mais plena e mais eficaz. E isso aconteceu, né? A questão da ratificação
dessa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ocorreu em 2006, no Brasil, e essa norma, né, de direito internacional, ela foi incorporada com status constitucional, né, no nosso ordenamento. A Constituição de 88 já vinha trazendo uma preocupação em vários dispositivos relativamente às pessoas com deficiência. Depois nós tivemos marco a Constituição de 88, né, Gilda? Foi um grande marco. Foi. Para o Brasil foi, e depois eu considero que o grande marco foi realmente a incorporação dessa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com status constitucional. Mas antes dela já tinham tido algumas leis ordinárias, alguns decretos, né, tratando da pessoa com deficiência em razão da norma constitucional. E depois nós temos também a lei, que é bom a gente destacar, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, ou o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que esse ano fez 5 anos. Ou seja, resumindo, arcabouço jurídico, as pessoas com deficiência têm um robusto arcabouço jurídico no Brasil, nós podemos dizer assim. Mas ocorre o seguinte, sempre quando a gente conversa com pessoas com deficiência, e você sabe disso, é uma reclamação geral que tem as normas, mas que tem efetividade, muito pouca ou quase nenhuma. A falta de efetividade dessas normas é assustadora. Pois é. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Eu adoro esse tema, efetividade também, porque eu acho que ele é fundamental, né? Então, nós temos que falar de alguns dados relativamente às mulheres com deficiência, que eu creio que é muito importante a gente pontuar, porque eles são muito preocupantes. Para a gente trazer um pouco mais a questão da mulher com deficiência próximo da gente, né? Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, as mulheres com deficiência estão 1,5 vezes mais propensas a serem vítimas de violência doméstica e familiar. Se você falar de mulheres com deficiência intelectual ou mental, esse número sobe para 4 vezes mais. Nossa. Segundo dado. Então, é preocupante. É preocupante. Principalmente nessa época de pandemia, que pelo isolamento social, os índices de violência doméstica e familiar, estão elevadíssimos, estão cada vez aumentando mais. Bom, mas tem um outro dado que eu quero trazer, que é um dado da ONU Mulheres, que é o seguinte: em cada 5 mulheres no mundo, uma apresenta deficiência. Veja como que a deficiência está próxima de nós, mulheres. Está muito próxima. Com certeza. Como que é importante, por isso, a gente pensar em igualdade de gênero junto com a inclusão da mulher com deficiência. Porque, veja bem, nós, agora com as mudanças relativas à aposentadoria, nós vamos permanecer mais tempo no serviço público, mais tempo no setor privado, com o próprio teletrabalho, que nós vamos estar expostas muito mais ao computador. Nós estamos, hoje em dia, muito mais expostas à tecnologia, às tecnologias. Então, por exemplo, a questão da visão. Hoje em dia você tem criança... quando elas não funcionam, o estresse quando elas não funcionam. O estresse quando elas não funcionam. Como né? agora. E, por exemplo, as crianças, as meninas já estão usando óculos muito cedo. Sim. Então, quem não nos garante que esse uso excessivo da visão pode nos causar, por exemplo, uma degeneração macular, que poderia até aparecer, mas poderia aparecer lá na frente. E ela pode aparecer quando você se encontra ainda na ativa. Então, são coisas que nós precisamos refletir, porque, vamos falar de inclusão das pessoas das mulheres com deficiência, mas parece que isso está longe da gente, não é com a gente o problema. E é uma causa de todos. Todos nós temos que ter essa preocupação. Se o nosso ambiente de trabalho não for acessível, e se você vier a ter uma deficiência, você vai sofrer. Com certeza. A ausência dessa acessibilidade que você não se empenhou e não se engajou em defendê-lo. Então, isso é muito importante. E, recentemente, o Comitê para a Eliminação
da discriminação contra a mulher, em todos os relatórios que ele tem feito, no âmbito da ONU, ele tem pontuado sempre casos relativos às mulheres e meninas com deficiência. E eu até quero ler uma das últimas observações que me chamou muita atenção, que é o seguinte: muitos casos, deficiências são causadas por violência relacionada ao gênero, ou negligência relacionada ao gênero. Práticas como preferência por filho, abandono da menina, alimentação discriminatória, casamento infantil, dote, crimes de honra, queima de ácido, acidentes de fogão, muitas vezes empurram as mulheres e meninas para a morte ou então fazem com que elas se tornem pessoas com deficiência permanente. E há uma maior prevalência de deficiência entre as mulheres. Enquanto você tem deficiência entre os homens num percentual de 12%, quando você fala de mulheres, você tem 19,2%. Então, é uma diferença grande. E o que acontece? Dentro de tudo isso que nós estamos comentando, a gente já deu para perceber que a questão da igualdade de gênero tem que caminhar junto com a questão da inclusão das mulheres com deficiência. Não dá para separar. Não dá para separar. Em razão dessa interseccionalidade que existe, que nós já comentamos. E tanto assim, que a Agenda 2030, que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, 2030, hein, gente? Dá tempo ainda de fazer muita coisa. Nós estamos em 2020. 10 aninhos aí pela frente, para avanços. É só ter boa vontade. É só ter boa vontade, eu digo. Onde há boa vontade, tudo acontece. Então, o que ocorre? Ocorre que eles entendem que essa questão, já entenderam e já divulgaram em vários relatórios à ONU Mulheres, que essa questão da igualdade de gênero, ela tem que agregar as mulheres e meninas com deficiência. Porque se você faz política de inclusão de mulher com deficiência, mas você não faz a política da igualdade de gênero, você inclui uma mulher e exclui a outra. Isso acaba acontecendo. Entendeu? E por isso que a gente percebe que hoje tem muitos órgãos públicos que já acordaram para isso. O Conselho Nacional do Ministério Público acabou de fazer uma pesquisa gigante sobre igualdade de gênero em cargos de chefia, de mando, de execução. Eles fizeram uma pesquisa grande para mapear o que está acontecendo na instituição deles. Você queria falar algo, Claudinha? Pegando o gancho daquela historinha lá atrás da minha matrícula, depois da odisseia do meu pai, veja bem, foi a escola pública que me aceitou. Depois da odisseia de ter passado por todas as escolas particulares, foi uma escola pública que abriu as portas para mim. Então, você vê a importância do órgão público, a importância do exemplo do órgão público para efetivar essas políticas públicas. Outro dia eu vi um anúncio muito simples, às vezes né, não é uma situação pequena que faz a diferença, do Detran aqui de São Paulo, explicando o aplicativo dele, e tinha um rapaz, um senhor usando, e uma mulher numa cadeira de roda usando o aplicativo para renovação da carteira. Então, ali você passa várias mensagens. A mulher dirige, a mulher pode usar o aplicativo, e a mulher com deficiência pode usar o aplicativo. Entendeu? Então, às vezes é uma pequena prática que faz a diferença. Sim, porque está mostrando a capacidade da mulher com deficiência. Sim. Porque a mulher com deficiência, ela também às vezes tem barreiras relativamente à tecnologia. Que quando você divulga, quando você coloca ela protagonizando, ela já está desmistificando isso na cabeça de muitos que não têm a vivência com pessoas com deficiência. Sim. Porque nem todo mundo tem esse privilégio, né?
de conviver com a diversidade, que eu falo que é um privilégio que a gente aprende muito. E o que Aprende na marra, né, Jerusa? Aprende na marra. Aprende, não tem jeito. E no fim fica uma coisa até gostosa, né? Você tá falando que você, estou fazendo uma piada, tal, não é engraçado, mas a gente acaba até achando algumas situações engraçadas. Às vezes não deveria, mas acaba achando. Não, é. E daí, então, eu acho que é de suma importância a gente mapear essa questão da igualdade de gênero, que já está sendo mapeada em outros órgãos, né, como eu comentei, e já avançando, né, porque daqui um pouquinho o nosso tempo está acabando e eu não quero perder de fazer algumas sugestões. Ainda temos um tempinho, Jerusa. Temos um tempinho, né, para a gente... Temos. Porque a gente entrou atrasado, então... Um outro dado que é importante é o seguinte, que 90% na administração pública federal, Poder Executivo, 90% dos cargos de direção superior são ocupados por homens. Certo? Então, é um dado para a gente começar a refletir. Mas, quando a gente fala, mas eu sou mulher, eu não sinto isso, eu não vejo assim. Se eu quisesse exercer um cargo, eu exercia. Mas essa não é a pergunta. A pergunta é, por que as mulheres não estão ocupando espaços de poder? É a divisão sexual das tarefas que as impede? É talvez algo no trabalho? Talvez elas tivessem que trabalhar em determinados grupos ou, de repente, serem direcionados em outras atividades para que pudessem ocupar esses cargos. Seria até uma consequência da educação patriarcal que determinada mulher recebeu. Ou seja, nós teríamos que mapear para poder saber por que essas mulheres não estão ocupando esses espaços. E daí eu concordo com a professora Alice Bianchini quando ela fala que a gente só sabe, só conhece aquilo que a gente mede. Então, as instituições públicas, elas precisam passar por esse levantamento de dados, e eu acho que principalmente as que fazem parte do Poder Executivo Federal. E nisso a AGU se inclui, né? Lógico que nós já temos uma política de acessibilidade e inclusão, que é a portaria 125 da AGU, que é uma portaria muito bem feita. Ela foi muito bem gestada, é uma portaria muito completa. Mas, como eu falei, junto com essa portaria da inclusão das pessoas com deficiência, tem que ser instituída também uma política de estímulo à participação feminina dentro da nossa instituição. E daí nós fazemos esse levantamento de dados. Para você ter uma ideia, por exemplo, a própria política de inclusão das pessoas com deficiência, ela já prevê no eixo inovação e educação inclusiva o desenvolvimento de cursos e eventos de sensibilização e de capacitação na temática das pessoas com deficiência, que é justamente essa ação que nós estamos fazendo hoje. Né? Que a escola da AGU está apoiando hoje. Nós estamos fazendo um evento de sensibilização, um evento de trazer uma temática que é pouco abordada, né? Algo que não está ligado necessariamente a um processo judicial, mas que nos faz pensar um pouco, digamos assim, fora da caixinha. Fora do nosso quadrado. Fora do nosso quadrado. A gente aprende a olhar um pouco para o lado, peraí, eu tenho que olhar para o lado, eu tenho que olhar para o outro. Ninguém vive sozinho, né? Então, nós precisamos, essa convivência com a diversidade, e daí isso eu acho que tem muito a ver com efetividade. Essa efetividade só vai acontecer quando as pessoas se abrirem para a convivência com a diversidade. Porque a partir do momento que você convive com o seu diferente, você sai daquele seu lugar
Você é obrigado a sair daquele seu lugar, para você poder se colocar no lugar do outro, ver o que o outro necessita, o que aquela pessoa com deficiência precisa, para ela poder ter a acessibilidade dela no ambiente de trabalho. E isso não é algo que seja um favor, é algo que é um dever. Um dever, e também não é uma benesse. Não é algo que, a pessoa, ela está sendo beneficiada. Não, ela não está sendo beneficiada. Ela está recebendo um tratamento digno dentro daquilo que ela necessita para se incluir, seja no ambiente social, seja no ambiente do trabalho. E nós precisamos ter isso muito nítido na nossa cabeça. E quando a gente convive com os diferentes, o que ocorre? Ocorre que há um ganho de ambos os lados. Uhum. Às vezes, não são as pessoas com deficiência que são as que ganham mais nesse processo. Muitas vezes as pessoas sem deficiência ganham muito mais em motivação, e isso você fomenta a empatia. É você se colocar no lugar do outro. É você ver que muito hoje, né, Jerusa? A gente se colocar no lugar do outro. Né? Se colocar no lugar do outro. Está um mundo muito agressivo e está faltando isso. Sim, concordo com você. Mas isso também a gente pode atribuir à nossa falta de cultura inclusiva. Sim. Nós não fomos criados para conviver com a diversidade. Às vezes, eu que convivo muito com pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência às vezes ficam irritadas com determinados comportamentos, determinadas atitudes, né? Essas barreiras comportamentais que se apresentam, né? Uhum. E eu falo, olha, eu penso o seguinte, nós temos que levar informação, conscientização, porque quem não convive com as pessoas com deficiência não sabe como lidar com uma pessoa com deficiência. É necessário levar essa informação. E para você ter uma ideia, uma iniciativa muito bacana que teve aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, eles criaram uma cartilha dirigida aos membros, aos servidores, aos estagiários, aos terceirizados, de como prestar um atendimento adequado nos órgãos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul às pessoas com diferentes tipos de deficiência. Essa cartilha trata de cada deficiência e sua especificidade e como que aquele cidadão deve ser tratado. E a boa notícia é que a doutora Rita Nolasco, a nossa coordenadora da Escola da AGU, da terceira região, nós estamos tentando viabilizar um termo de cooperação Olha, que legal! com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para que essa cartilha seja divulgada também no âmbito da AGU, para os membros, para os servidores, para os estagiários. Então, eu considero que vai ser um marco, porque a gente vai poder trazer, através da Escola da AGU, essa diversidade. E, não à toa, é uma mulher, né, Claudinha? Com certeza. O que precisar do núcleo, estamos aí também. Só falar com a gente. Não querendo discriminar os homens, né? Na verdade, essa questão da igualdade de gênero é no sentido de a gente somar esforços e trazer diferentes visões sobre um mesmo ponto. O que enriquece muito a gestão de qualquer ambiente, seja público, seja privado. Então, isso é muito positivo, né? E eu queria falar mais um pouquinho, então, eu acho que essas ações que a gente comentou, elas vão fazendo com que a mulher com deficiência saia da invisibilidade, mas eu quero comentar ainda outras coisas. É importante que ela saia da janela, né? Que ela saia da janela, né? E eu quero comentar outras coisas interessantes, que foi também... teve um chamamento do Departamento de Ação Estratégica da AGU, não sei se você tomou conhecimento, teve esse ano um chamamento de projetos. Eu apresentei o projeto AGU Mulher,
para Que que bacana, Jerusa. prevendo essa série de ações para se mapear essa questão da igualdade de gênero e poder esse projeto abranger todas as carreiras da Advocacia da União. É um projeto que não tem custo, né, que pode ser feito com parcerias, que agora a pandemia trouxe muito essa questão da tecnologia, das lives, então vai ficar mais fácil haver essa aproximação das mulheres, né? Eu acho que nesse ponto a pandemia foi muito positiva. E comentar também que tem um projeto no Senado, que é um projeto que ele trata de inserir mulheres que são vítimas de violência na cota das empresas terceirizadas, através de um convênio que a diretora-geral do Senado fez com um órgão do Executivo de Brasília, que tem esse cadastro, e logo eu já pensei também da AGU Poder, né, pensar em desenvolver nossos colegas da consultoria, né, colegas que cuidam do assessoramento jurídico, que cuidam da consultoria jurídica dos órgãos do Poder Executivo, começarem a pensar numa alternativa de poder, dentro dessa cota que as empresas têm que respeitar para as pessoas com deficiência, contratar mulheres com deficiência. Terceirizadas, né? Interessante. Terceirizadas. E a consultoria da AGU está fazendo um trabalho muito bacana na questão da sustentabilidade. A sustentabilidade mexe também com essas questões da igualdade de gênero, mexe com a questão da acessibilidade. Então, assim, a AGU tem um campo enorme e muito inovador nessa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Tem muita coisa para ser feita. O próprio núcleo, né, Claudinha? Eu acho que a partir dessa conversa vão surgir muitas ideias para implantar projetos, né? Esse próprio projeto, esse termo de cooperação da escola, da AGU, pode ter o apoio do núcleo, né, na divulgação. Com certeza. Né? As mulheres com deficiência da AGU podem protagonizar, né, esse projeto, né, esse termo de cooperação, acho muito bacana também. Então, assim, nós estamos evoluindo, né? A boa notícia é que a evolução é lenta, a luta é para sempre quando se trata de direitos humanos, mas a gente segue e não desanima e vamos em frente. E por último, eu quero falar do teletrabalho, que é algo que está aí para sair, né? Alguma coisa de teletrabalho dentro da Advocacia Geral da União, né? E então, como saiu uma resolução do CNJ, agora recente, início de setembro, que foi a resolução 343, que institui condições especiais de trabalho para magistradas e magistrados, servidores e servidoras com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa condição e da outras providências. Eu achei essa resolução maravilhosa. Jerusa, a gente vai ter que ir por causa do horário, tá? Tá. Então, essa resolução é maravilhosa e em 5 minutos eu vou falar o seguinte. Nós temos uma regulamentação na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre o teletrabalho, e o que me chamou a atenção foi que, no artigo 6º da portaria 1069, e esse artigo não foi alterado pela essa recente portaria 19.759, o procurador da Fazenda Nacional com deficiência, ele tem prioridade em relação aos demais para desempenhar suas atividades em teletrabalho. Então, a sugestão é a seguinte, PFN, nós estendamos para os membros, para os servidores que têm deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que sejam pais ou responsáveis de dependentes nessa condição. Isso seria maravilhoso para nós. Seria muito bom, já tem um precedente do Conselho Nacional de Justiça, então eu acho extremamente
assim, importante nós refletirmos sobre isso. Bom, mas só para acabar, finalizando, meu tempo está acabando, Tá. Eu quero terminar essa live. Adorei fazer a live contigo, quero que a gente seja parceira no núcleo sempre, de sempre. governança e acessibilidade para fazer outras lives. Adorei, agradeço todo mundo, todos os colegas que vieram prestigiar, pessoas de fora. Muita gente, Jerusa. Estou Pois vendo é, um aqui público muitos muito comentários. Que legal, que bacana. Muito prestigiadas. Que bom. Eu agradeço muito. Eu quero terminar com um provérbio africano que eu gosto muito, que é o seguinte: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Então eu também vou terminar Obrigada. com... Excelente, Jerusa, excelente. Eu também vou terminar com uma frase que meu avô me disse, de Sartre. Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Então, Jerusa, um grande beijo para você. Meus amigos, colegas, olha, fomos extremamente prestigiadas. Peço desculpas por esse começo meio estressante, porque não entrava, mas acabou dando tudo certo. Um grande abraço, um beijo. Muito obrigada novamente à Escola da AGU e à Anaúni por apoiar um tema tão importante. Tchau, Jerusa. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Obrigada. Tudo de bom. Tudo de bom.